Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Ricardinho, do canal Tribo do Despertar. Hoje, nosso episódio de número 20. Daqui a pouco o Felipe vai falar para vocês o que significa o número 20. Com uma convidada super especial, Lívia Buriti, que vai falar um pouquinho para a gente sobre registros acásticos. Para você que gosta de registros acásticos, esse episódio é direcionado para vocês. E aí, Felipe, o que você conta para a gente? E aí, galera, beleza? Hoje, como o Ricardinho falou para nós, hoje é o episódio número 20. E na numerologia e também na carta do tarô, ela costuma ser a carta número o do julgamento, no qual é o despertar coletivo, é sobre o indivíduo, é sobre a dualidade, é sobre o despertar de fechamentos de ciclo. Então é aquela carta bem poderosa, onde é a oportunidade de renascermos, ou melhor, já que estamos na tribo do despertar, é a oportunidade de despertar. E um episódio dos contos xamânicos que deu bastante sucesso foi exatamente sobre os registros acásticos. E hoje a Lívia veio aqui nos ajudar a desmistificar e ficarmos inteirados sobre os registros acásticos. Bem-vinda, Lívia. Obrigada, Namastê. Um prazer estar aqui. Muita gratidão de estar aqui com vocês nesse empreendimento, né? Somos da tribo, também já me sinto da tribo, já me sinto parte, né? E muito bom, muito boa iniciativa. Lívia, muito obrigado, já agradecendo a sua presença aqui com a gente. Eu vou fazer a pergunta clichê do canal, que é a pergunta que a gente inicia. Como o canal tem o nome Tribo do Despertar, Lívia, como que foi seu despertar? Como que você entrou nesse meio? Então, vamos lá. Meu despertar oficial foi em 2012, né? Porque eu já vinha, né, num caminho de mediunidade, trabalhei em centro espiritualista, conhecia já os mestres, já tinha feito cursos de Reiki, mas o despertar mesmo foi quando eu comecei meu curso de parapsicologia e conheci os registros acásticos. Então, a partir daí, eu comecei a pesquisar e ler tudo que eu podia ler, e na época tinha muito pouca bibliografia, tinham pouquíssimos livros sobre registros, né? Só tinha, na verdade, os livros da Linda Howe sobre registros acásticos. Então, eu tive que começar uma pesquisa mais profunda, que é uma pesquisa que eu trago até hoje, né? Então, já faz aí mais de, sei lá quantos anos, né? 2012, 13 anos, né? Que eu me dedico exclusivamente a registros acásticos. É a minha linha de atendimento, atendo diariamente, né? E é o que eu amo fazer. Eu amo poder ajudar os outros a trazer esses registros que incomodam tanto, atrapalham tanto a vida da pessoa hoje, né? E a gente entra nesses espaços e traz essas informações, são muito transformadoras, né? Então, eu amo demais o meu trabalho. Olivia, explica para o pessoal de casa que não conhece o que seria registros acásticos. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o conceito de akasha, né? O akasha, ele é um conceito muito vasto, um conceito milenar. E significa céu, éter, quintessência, né? Os antigos eles diziam que o akasha é o quinto elemento. Nós aqui temos o fogo, a água, o ar e a terra, e o akasha seria o que proporciona que os outros elementos se manifestem, né? Então, tudo que existe na matéria existe primeiro nessa grande mente cósmica que a gente chama de akasha. E os registros são os registros desse espaço cósmico, né? E quando eu falo cósmico, eu também estou falando mental, né? Porque o universo é mental, né? A primeira lei do mentalismo. Então, nós estamos nos espaços mentais, nos domínios de psique, né? Olivia, então você quer dizer que está tudo registrado no universo, basicamente tudo da nossa vida. E assim, como que é acessado esse campo energético?
Sim, na verdade, existem algumas técnicas de acesso, cada profissional vai fazer de uma maneira, né, da maneira que aprendeu normalmente, mas todas elas envolvem os estados alterados de consciência, né? Então, primeiro, a gente tem que estar em um estado meditativo para que a gente acesse o campo, né? O nosso, o campo do cliente, o campo de um lugar, por exemplo, de um animal, de uma planta, né? A gente pode acessar registros acásticos de qualquer, qualquer coisa que exista nessa materialidade, porque antes de existir aqui, ela existe primeiro nesse outro espaço. É tipo uma linha do tempo, assim, você consegue observar tudo, basicamente, é isso? A gente tem acesso através desse espaço cósmico, a gente tem acesso a todas as linhas do tempo paralelamente, né? Então a gente pode acessar passado, presente, futuro, realidades paralelas também, né? Então, varia muito, né, o espaço que a gente vai acessar. Então, cada leitura de registros, cada acesso é um acesso completamente diferente. E assim, qual que é a finalidade dos registros acásticos? Assim, eu vou procurar a Lívia Buriti, eu quero fazer uma terapia com você. Qual que é o motivo que as pessoas buscam? E para que serve? Então, vamos lá. O termo registros acásticos é um termo batizado por Edgar Cayce. Edgar Cayce foi o maior médium já documentado na história, um médium americano. E ele que deu esse nome em uma alusão também ao Akasha, né? Porque o Akasha já era estudado por Blavatsky, por outros pesquisadores, né, da área do ocultismo, principalmente. E o Cayce, ele acessava os registros das pessoas que tinham problemas, ou emocionais, ou mentais, ou de saúde física mesmo, e que os médicos tradicionais não conseguiam resolver. Então, quando a gente acessa registros, a gente acessa mais em função da cura mesmo, do que da curiosidade, né? Então, quem chega a mim com um problema, seja ele físico, mental, emocional, a gente consegue acessar a origem desses problemas, né? E acessando a origem, a gente já está trabalhando também na cura. Eu não, eu não sei se faz sentido, mas é como se você voltasse no tempo, identificasse aquela ruptura na sua linha e ali trazer consciência dela para poder se reabilitar de uma patologia ou de alguma doença? Pode ser, né? Porque quando a gente fala desses temas, que são temas fenomenológicos, né? É uma ciência fenomenológica, ninguém tem exatamente as verdades absolutas, se é linha de tempo, se é. Eu acredito que seja um acesso ao inconsciente coletivo, né? A gente tem um inconsciente pessoal e a gente tem um inconsciente coletivo. Então, eu acho que registros é muito mais sobre o que tem na nossa psique, a nível individual e coletivo, e como essa informação pode transformar a nossa vida, né? Então, assim, quando a gente fala de linha do tempo, é uma coisa assim meio vaga, né? Meio vasta, porque eu gosto muito de fazer a analogia do jogo de PlayStation, né? Meu filho até briga comigo, mas eu faço essa analogia porque fica fácil da gente entender. Por exemplo, o jogo ele já existe, né? Já existe um jogo, você pega a caixinha ou baixa no computador, o jogo ele é um universo, né? Ele já é um universo. Dentro do jogo já tem todas as linhas do tempo. Por exemplo, se você escolhe ir para a direita, ou ir para a esquerda, ou ir para frente, já tem tudo o trilhado, né? Alguém já desenhou esse jogo, é isso que eu quero dizer, né? Então, as linhas paralelas são mais ou menos isso, né? As realidades paralelas. A partir da sua escolha, você tem um desfecho. Só que todos os desfechos já existem nessa mente cósmica, né? A gente é que se alinha a um desfecho ou a outro. Olivia, eu tenho uma pergunta.
tudo tem o registro, objetos, por exemplo, a pessoa quer comprar uma casa, tipo, animais, tudo tem esse registro? Sim, tudo tem o registro. Casas, principalmente, é muito fácil, né, de rastrear, né? Quem tem essa sensibilidade, quem já aprendeu a lidar com as informações do campo, consegue acessar os registros de uma casa, de um lugar, que é o trabalho que o Matias Stefano faz. Ele vai nos lugares, vai a Machu Picchu, por exemplo, a Roma também, ele já foi, vai a lugares onde aconteceram coisas, né, para fazer o trabalho espiritual. Então, a gente consegue acessar. No caso dos animais, a gente consegue acessar também, só que o animal ele não tem karma, né? Então, ele não tem essa questão que a gente traz, né, de culpa, de não merecimento, né? O animal ele vibra numa outra frequência, numa outra sintonia, né? Mas a gente consegue também acessar. E outra coisa, eu tenho uma pergunta. As pessoas buscam essa terapia. Qual que é o principal motivo para você buscar esse tipo de terapia? Os motivos são muito diversificados. Tem gente que busca para problema de saúde, para identificar, né, qual é a origem de um problema de saúde, porque os problemas de saúde às vezes vêm de muitas vidas. Ou a gente adquiriu numa vida passada, por exemplo, a gente desencarnou de uma determinada forma, afogado, por exemplo. Aí nessa vida a gente vai ter uma asma, uma bronquite, ou então uma sensação de uma apneia do sono, por exemplo, né? Então está tudo conectado. Mas os motivos são os mais diversos. Podemos ver também padrões repetitivos, ancestrais, coisas que a gente vem repetindo do nosso clã, né? As memórias também, os registros também da nossa ancestralidade. Então, são variados os motivos que trazem um cliente até mim, né? Até padrões de relacionamento mesmo, né? Padrões de relacionamento é muito comum de atender pessoas que querem entender por que não encontram ninguém legal, por que todos os relacionamentos seguem o mesmo padrão, né? Acaba que você, sem querer, escolhe as pessoas da mesma vibe, né? Mesmo sem saber, você só vai descobrir muito depois, né? Então tem muita gente assim, muita gente que vem ver padrões de relacionamento, de almas gêmeas, enfim. É uma série de razões, até a origem cósmica, né? Meu, que legal. E assim, por exemplo, qual foi a vez que você ficou mais assustado, assim, com esses registros? Você falou, meu, realmente isso aqui existe, tipo assim, que provou para você que funciona de verdade. Tem algum caso que você pode contar pra gente, algum relato? Tem um caso que eu sempre conto em curso, né, que não é questão de assustar, né, mas é porque às vezes a gente precisa de uma validação mesmo na vida material para a gente acreditar, né? Porque fica tudo muito. É tudo tão abstrato e tão sutil esse campo que a gente trabalha, que às vezes é difícil até da gente acreditar que tá fazendo a coisa certa, né? Mas quando a gente vê os resultados efetivos, aí fica difícil de negar, né? Então, teve um caso da menina que estava muito nervosa, porque ela tinha descoberto 4 nódulos na tireoide e os médicos estavam achando que eram malignos e ela ia fazer uma biópsia. Então, ela ia fazer essa biópsia tipo no sábado e era uma quarta-feira que eu atendi ela. A gente acessou padrões da ancestralidade muito antiga e, e tudo começou a fazer sentido, porque foi uma vida que ela foi punida pela família, porque ela era como se fosse uma bruxa mesmo, né? E, e a família, com medo dela e com medo da sociedade, colocou ela numa casinha no fundo do terreno, amarrada, né? Com as amarras nos pés, nas mãos, e ela não se sentia e não conseguia mesmo se expressar, né? Então ela perdeu a capacidade de se expressar e desencarnou ali naquele espaço. Então a gente conseguiu fazer esse trabalho e ao trazer essa consciência e fazer o resgate desse fractal,
tudo muda, né? Porque nós somos átomos, né? Então, se a gente muda alguma coisa no nosso campo, a gente está mudando a nossa realidade aqui, né? Então, quando ela foi fazer a biópsia, não tinha mais nenhum nódulo. E ela ficou muito impressionada, porque nem conseguiu fazer a biópsia, porque não tinha mais como ser feita, né? E esse é um dos muitos casos, né, que eu pego diariamente. Mas, assim, de cabeça, fica assim mais fácil mesmo de identificar uma coisa que aconteceu, que ela estava muito nervosa, e isso trouxe para ela uma libertação, até em termos de dia a dia mesmo, da comunicação. Ela mudou os padrões completamente da garganta, né? Porque a gente está falando nódulos na tireoide, principalmente nós mulheres, nós passamos muitas vidas sendo reprimidas e tendo a nossa voz negada, né? Então, isso para mim foi um marco, me marcou bastante esse case. Caramba, que relato impressionante. Meu, é muito incrível, né? E no começo do episódio você falou, né, que vai tratar a causa dessa doença, né? A medicina tradicional, a alopatia, a gente trata os sintomas da doença, a gente não trata a causa. E é muito interessante você falar isso para fazer esse tratamento, para tratar realmente a causa. Então, é muito efetivo se você for ver. Sim, sim, é efetivo. Mas eu noto também que a pessoa que busca, né, dependendo do estágio que ela está, porque eu não falo de merecimento, não, mas eu falo de mérito, sabe? Não é que uma pessoa mereça mais a cura do que a outra, não é por aí. Mas uma pessoa está buscando há mais tempo, está trabalhando em si, está indo atrás, né? Está fazendo o dever de casa. Então, eu acho que assim facilita demais os processos. Todos os processos de cura são muito facilitados. Tem que ter a mente aberta, né? Tem que estar aberto para receber a cura. Se a gente estiver fechado, não, né? Não vai adiantar. Se a pessoa Sim, chegar com o pé atrás, receosa, daí a pessoa tem que deixar fluir, né? Essa questão. Uma coisa que eu acho muito incrível é aquela questão de ter a confiança que deu certo e aquela determinação de mudar os padrões da própria existência. A partir do momento que você vai encontrar sanar a causa raiz da sua doença, é necessário que ali você mude seus comportamentos. Sair do vitimismo, sair da culpa e dali ir para cima. Só ir um passo por vez, né? sim, e é difícil, né? Porque a gente se apega também até ao que é ruim. A nossa mente humana ela tem essa tendência, né, a se tornar apegada até ao que é ruim, né, para a gente. Então, vai depender muito do grau também de limite que a pessoa chega, né? Eu acho que isso também, porque a pessoa quando chega num grau de sofrimento tão grande, que ela não tem mais saída, ela já foi a todos os médicos, ela já fez de tudo, e aí ela encontra os registros. Ela já está ali numa situação latente, né? Que fica muito fácil acessar registros dessa forma, quando a pessoa realmente já está na entrega, já está entregando a Deus, entregando ao universo, aos mestres, como queira chamar, né? Então ela se entrega para essa cura e acredita que vai acontecer, e esses milagres, esses pequenos milagres acontecem, né? Mas a cura ela é de dentro para fora, né? Nós, terapeutas, a gente facilita os processos, mas a gente também não tem varinha de condão, né? Infelizmente. Uma coisa que me veio uma reflexão aqui agora, até você falando sobre realidades paralelas, às vezes nós temos que, para poder, após o tratamento, para podermos mudar esse padrão, é meio que, tipo assim, viver nossa própria realidade paralela. Então, é deixar de lado eu não posso, eu não consigo, para eu estou tentando, estou fazendo, estou explorando novos meios, novos caminhos, e quanto isso é maravilhoso na parte dos registros acásticos. Até Sim, mesmo o Ricardinho falou sobre a parte da procura, eu mesmo.
quando eu fui procurar a primeira vez, foi questão de saúde e relacionamento. E eu falei assim, poxa, não dá certo. E aí agora, o que que eu tenho que fazer? Tudo, como que eu posso melhorar minha vida? Aí veio no registro um padrão assim que, tipo, eu falei assim, poxa, eu não tinha percebido, faz tanto tempo que eu tô buscando esse padrão de relacionamento, e às vezes por isso não dá certo, sabe? E aí eu comecei a olhar para uma nova perspectiva, e as possibilidades eram muitas, assim, parecia que eu não estava aberto para aquilo. Tava sempre na busca de um ideal cego, sabe? E é muito maravilhoso essa terapia. Eu sou suspeita, né? Eu amo muito. E, Já acessei muita coisa, nossa. e como foi seu primeiro contato com ela, Lívia? Eu fiz, na verdade, o curso da Patrícia Missakin, né? Ela tem um instituto na Califórnia chamado Akashic Records Institute. E foi o primeiro curso que ela deu no Brasil online, né, para brasileiros. Então, eu fiz o curso dela e, a partir daí, é pesquisa mesmo, né? Pesquisar, meter a cara nos livros, ir atrás de bibliografia. Olivia, tem uma pergunta. Como que é para você, todos os dias, acessar informações de cada pessoa, assim? É pesado? Você se sente carregada com essas informações? É puxado energeticamente. A gente, como terapeuta, a gente tem que ter um certo preparo, né, para ter um dia a dia de registros, né? Porque você, de alguma forma, você está doando também a sua energia, o seu ectoplasma, né, para fazer os trabalhos de cura. Mas é tão gratificante que a gente, sabe, não tem muito drama, né? A gente se cansa, mas a gente vai lá, toma um banho de erva, vai lá dar um passeio no sol, dar um mergulho na praia. É assim que tem que ser. Cara, imagina, todo dia, assim, meu, e assim, imagino que tem coisas muito pesadas, né, por trás, que você acessa, assim, né? Cara, deve ser muito interessante. Tem que estar preparada, né? Tem bastante coisa. Só que eu sempre falo também para aluno, né, que estamos, né, no lugar de canal. Então, a gente não somos nós exatamente que fazemos os trabalhos de resgate, de cura, as equipes estão sempre presentes, os mestres estão sempre presentes. Então, o que a gente precisa fazer é essa doação, né? Uma doação de amor também, né? É uma doação de tempo, de energia, de amor. E os mestres, eles acham esse meio, né? Nós fazemos essa ponte, é uma ponte mesmo que a gente faz, né? Olivia, e atualmente, né, o mundo, ele tá bem esquisito, né? Tá acontecendo guerras, briga política pelo mundo afora, tanto no nosso país. Como que você vê isso? Dá para ter uma noção pelos esses registros akáshicos? O que que vai acontecer daqui para frente? Então, apesar desse alarde todo, eu só vejo coisas muito boas para daqui para frente, viu? Eu acho que a gente ainda vai ter um períodozinho de incertezas, mas que daqui a pouco a gente vai estabilizar. Porque a gente está num período de transição, e essa transição independe de política, é uma transição que transcende a política, né? Nós estamos despertando enquanto humanidade, né? Então, quando a humanidade desperta e se levanta, não tem político que consiga segurar, né? Que bom, graças a Deus vai dar tudo certo. Né? E outra pergunta, qualquer pessoa pode fazer essa terapia? Eu posso me tornar um terapeuta também? Ou tem alguma questão por trás? Não, qualquer pessoa pode se tornar um terapeuta, desde que tenha essa vontade mesmo de ajudar, né? De auxiliar, porque é um trabalho de entrega, é um trabalho de doação, né? Mesmo que a gente receba, porque a gente precisa, né? Porque a gente vive aqui nessa realidade 3D, né? Todo mundo tem boleto para pagar. O que eu brinco também é que a gente não cobra pelo trabalho espiritual, a gente cobra pelo nosso tempo, pelo nosso know-how, né?
o quanto a gente já estudou para estar aqui fazendo esse tipo de trabalho, né? Porque não é fácil, não é uma coisa tão fácil. Mas quando você começa a ver o resultado, é um negócio que não tem como parar mais, né? Você se envolve realmente com a espiritualidade, você aprende a atuar enquanto seu eu superior, né? O eu superior ele não se torna algo distante, ele passa a ser um aspecto seu em integração, né? Então, esse trabalho ele vai te dando também superpoderes, né? Ele vai te dando uma sabedoria que te leva à automaestria, né? Aqui a gente ainda não ascensionou, mas se tiver um caminho para ascensão, eu tenho certeza que o caminho é esse, né? É o caminho interno. Então, quando você começa a trazer consciência de que você não é um ser meramente físico, meramente, não é apenas esse avatar que a gente está interpretando agora, que nós temos uma alma muito mais antiga, né, e poderosa, a gente começa a ter uma visão de mundo completamente diferente. É muito, muito interessante esse assunto. E assim, dá para se acessar os registros através de sonhos? Assim, eu já tive vários sonhos meio esquisitos, entre aspas, assim. Seria isso os registros acásticos, também acessar esses registros? Os nossos sonhos eles são variados, né? Não são só um tipo de sonho. Nós temos sonhos para a organização do nosso mental também, para o que passou durante o dia. Mas o que acontece é bastante comum é que a gente acessa os registros nesse momento antes de acordar ou assim que a gente vai estar quase dormindo, que é onde a nossa frequência modula para uma frequência alfa-teta. Então, é nessa frequência que a gente acessa registros. Por isso que é comum a gente acessar nesses momentos antes de dormir e depois, assim que acorda, né? Que a gente está acordando, é capaz de a gente acessar registros. Todos nós acessamos registros o tempo todo. A gente só não dá o nome de registro, só não traz consciência, né? E nem sabe o que fazer com isso, muitas vezes. Mas já é uma capacidade de todos os seres humanos, nós acessamos registros. Olivia, E é você muito, conhece. Pode falar, Felipe, depois eu falo. é muito legal quando nós conseguimos trazer isso daí para nossa vida e ver que realmente faz sentido, né? Eu vejo que eu estava fazendo um tratamento e aí indicaram para mim, não, faz uma oração de perdão. Eu falei, não, beleza, né? Pô, já faço tantas. Eu falei, vou tentar de novo, né? E aí, quando eu tava acordando, no outro dia, me veio uma cena assim que eu parei, eu olhei assim e falei, nossa, para essa pessoa eu preciso pedir muito perdão. Não sabia, não sei nem quem é. Mas eu falei assim, nossa, minha falta de atenção, realmente eu tenho que pedir o perdão. E é bem que você falou, sabe? Tipo, foi, pô, não, pelo cenário, não era de agora. Era de muito tempo. E é maravilhoso essa parte desse enredo dos registros. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você diferencia essa canalização como uma intuição, como uma mensagem do ego, ou até mesmo um registro acástico mesmo? É, se a gente está em estado alterado de consciência, o que a gente acessa não é nosso, né? Não é do ego. O ego ele inventa, né? A alma imagina, né? A imaginação é divina. Por isso que assim a gente tem muita confusão nesse sentido, né? A maior confusão de aluno meu é será que estou imaginando, será que estou acessando, será que estou imaginando? Porque é pelo mesmo canal, né? A imaginação também é recepção de informação e projeção na tela mental. Então, é o mesmo processo, é o mesmo canal. Então, dá para acessar registro através da imaginação criativa. Olivia, puxando essa pergunta do Felipe que ele fez agora, você conhece a ayahuasca? Já ouviu falar de ayahuasca? Isso, eu fiz 10 rodas. Que da hora.
E assim, com a medicina ayahuasca, é mais fácil você ter acesso a esses registros? Olha, eu acho que a gente acessa registros com a ayahuasca, né? Eu acho que a ayahuasca ela é um trabalho que é um trabalho enteógeno, né? Que eles dizem que não é alucinógeno, né? É olhar para dentro, né? E sim, nós acessamos com certeza o akasha, né? O akasha é a mente cósmica. Os registros, eles seriam esses momentos pontuais, essas cenas ou até sensações, né? Que nem todo registro é visual. Às vezes o registro ele é sensação, né? Sensorial, como os intrauterinos, por exemplo, né? Um lugar que você não enxergue nada, você não tem essa documentação visual, né? Mas aí eu acho que assim, eu acho que ela te coloca em conexão com a fonte, né? Que eu Com vejo vários certeza. relatos, assim, pessoal, porque eu vi minha vida passada, eu era um egípcio, o outro eu era um africano. Isso, então, é muito interessante, né, essa expansão que ela causa, né? Sim, sim. E, Lívia, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou no começo que tudo tem registro, né? Até o canal, esse canal de podcast, ele tem um registro, certo? Certo. Daria para ver, assim, o futuro do canal, como que seria? Tipo, assim, ou é muito difícil? O problema, o lance do futuro, eu vou te explicar. O futuro ele existe em possibilidades, né? Então eu posso ver um futuro, mas se vocês mudarem qualquer coisa depois desse momento, o futuro pode mudar também, porque o futuro ele é fruto do presente. O futuro não existe ainda, ele é fruto do presente. Então, qualquer coisa pode mudar o futuro de uma hora para outra, né? A gente, quando acessa o futuro, a gente acessa com o objetivo de trazer assim o mais provável, um futuro provável. Mas isso não quer dizer que você não possa modificá-lo. Então, se a gente traz um futuro ruim para alguém, dá tempo da pessoa modificar aquele futuro, né? Que já aconteceram vários casos também desse, de acessar registros de futuro e trazer para a pessoa, e a pessoa, a partir daquele futuro provável, ela começar a trabalhar no agora para não acontecer, né? Então, o futuro ele é muito maleável, né? Porque existem todas as possibilidades. É que nem o jogo que eu estava falando, né? Você vai jogando, tudo pode acontecer ali naquele jogo, e você vai fazendo as suas escolhas até o final do jogo. Ainda bem, né, Felipe? Que dá para mudar, né, o futuro. Ô, Ricardinho, respira, vamos ficar no presente, vamos fazer o nosso melhor, que aí é O que sucesso. vocês pensam sobre o futuro do canal? Olha, eu tenho uma visão. Não sei se o Felipe tem a mesma que a minha, que a gente vai ter um crescimento, né? Que a gente está crescendo aos pouquinhos, mas acho que em breve a gente vai ter um crescimento maior. E assim, tá fluindo super bem pra gente, né, Felipe? Eu tô deixando rolar, eu tô tranquilo, assim. Eu vou vendo, assim, as pessoas que estão aparecendo, vou conversando com elas. E para mim, acho que o mais da hora é a oportunidade de conhecer pessoas e expandir meu know-how. Eu vejo, assim, até que nós conversamos antes, eu faz 5 anos, assim, que eu tô estudando muita coisa, assim, e por eu colocar pouca coisa em prática, às vezes eu não consigo absorver realmente a ferramenta que eu tenho, sabe? Então, todo episódio é um presente. Igual hoje. Hoje, para mim, é um presente. Para mim, foi um dos primeiros cursos assim que me chamou a atenção. Olha assim, registros acásticos. Eu falei, nossa, que da hora, sabe? E eu sempre assisti muito filme, sempre joguei alguns jogos, sempre li bastante. E aí me veio assim, tipo, já lembrando, tem um episódio do Rick and Morty que é, ele tem um cristal que ele coloca no bolso, que ali ele pode ver todas as possibilidades de futuro da vida dele. E assim, para ele poder ficar com aquela pessoa ali, o Morty ficar com aquela pessoa que ele realmente quer, ele praticamente ele se mata, sabe? Então, o tempo todo ele vai se auto-sabotando de boas decisões para poder ter aquele futuro que, na teoria, ele achava que era bom, mas foi horrível.
E também assim com Avatar, a lenda de Aang, quando ele entra no estado de Avatar, é aquela conexão com todas as linhagens ancestrais dele. E é maravilhoso isso, sabe? E até mesmo eu trago outro parênteses que é Enoque, que nos registros, na escritura bíblica, fala que foi o recolhido por Deus para poder continuar sua vida registrando a vida humana. Eu acho que é uma outra simbologia assim, maravilhosa de registros acásticos. E também na cultura celta, que é através do carvalho, onde cada marca da árvore, conforme ela vai crescendo, é um registro do que ela viveu naquele momento. Então eu acho bastante curioso, assim, maravilhoso, sabe? Eu até Sim, brinco assim que agora, hoje ouvindo você falar, me trouxe uma ligação. Eu, eu tava com dois carros assim que aqueles carros deram trabalho para vender. Até eu conhecer uma ferramenta, que foi a radiestesia, que é onde eu utilizo muito hoje no meu dia a dia nos meus atendimentos. E aí mostrou, a moça fez a consulta de radiestesia e mostrou lá para mim, falou, ó, o ex-proprietário desse carro tem um apego assim, o ex-proprietário desse carro tem um apego assado. Então, devido a esses bloqueios de apego, o seu carro não vai ser vendido. E eu falei, poxa, mas eu vou ter que casar com o carro. Não é nem um maré, não é possível. Aí a moça falou pra mim, não, dá pra nós fazer um trabalho de limpeza. Limpou, vendeu uma semana cada carro. Aí eu falei, poxa, então, legal, né? Interessante. Para quem não conhecia muita coisa, foi assim, então, os objetos têm lembranças? Como assim? Então, a cadeira que eu tô sentando agora, ela registrou toda a vida dela. Falei, poxa, então, há coisas por trás, né? Então, é bem aquela questão do quinto elemento. Então, são presentes, assim, sabe? Tipo, pra mim, assim, eu vou fazer o melhor para crescer o máximo possível, mas enquanto durar essa jornada, que seja da melhor maneira possível. que lindo, é isso mesmo. Rausch, Rausch, Felipe. Rausch, rausch na alegria. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como que funciona assim para quem, um exemplo, tem uma pessoa assistindo o podcast agora, está aprendendo agora sobre registros acásticos. Como que funciona essa linha de formação dessa pessoa? De formação que você diz em relação a curso, é isso? A curso, para ela poder, do zero, começar a fazer sua primeira leitura. Olha, eu sempre gosto de dizer para aluno, né? Todo mundo acessa registro já, né? Isso a gente já estava conversando. Todo mundo já acessa registro, só que não sabe o que, que é, não entende, não traz entendimento. A gente chama de consciência, né? A gente vai expandindo a consciência. Então, o interessante para quem está começando mesmo é buscar expandir, fazer trabalhos de expansão de consciência, que aos pouquinhos você vai trazendo essa consciência de registros, né? E aí você aprende a lidar com isso de uma outra forma, né? De uma forma mais analítica até, né? Percebendo, entendendo o que são registros, né? Porque tem muito mito também, né? Tem gente que fala que é perigoso acessar registros e tudo. Perigoso é expandir a consciência, né? É perigoso para quem não está querendo abrir mão do ego, abrir mão dessa vida, esse enfoque na vida material, nesse teatro, né? Esse teatro que é o mundo, né? Tem gente que está muito apegado. Então, realmente, para essas pessoas se torna perigoso. Mas quem já está num processo de despertar, eu acho que deve estudar registros para entender os seus processos e entender como lidar com cada registro que vai se abrindo para você, né? Para você trazer essa consciência e essa mudança, né? Porque a mudança também é importante, a ação é importante, né? Olivia, quantos livros você já escreveu? Olha, eu acho que foram 8. Se eu não me engano, são 8. Caramba. Consegue contar pra gente um pouquinho dos seus livros?
Tá, então a história, né? A história dos livros, dos registros. Então, quando eu me formei em registros em 2014, se eu não me engano, por aí, que eu me formei em parapsicologia também, eu comecei a pesquisar muito sobre os registros, e como eu te disse, não tinha bibliografia. O que é bibliografia? Não tinha um livro sobre o assunto, né? Tirando os da Linda Howe. Tinha, sim, o Edgar Cayce falava sobre os registros, mas ele não tem um livro sobre registros, né? Tem livros escritos sobre ele e os registros, mas dele mesmo não tem. Então a gente começa a estudar mais na raiz, né? Começa a voltar e estudar na raiz. Quem foram as primeiras pessoas a falar? Aí a gente vai pelo caminho da teosofia. E essa pesquisa toda foi me rendendo repertório, né? Material. Eu tenho muito material de pesquisa. Então, os meus livros eles foram acontecendo naturalmente. O primeiro eu trouxe uma primeira parte meio que explicativa e trouxe as leituras que eu estava fazendo até ali, né? E aí, com as próprias leituras, o trabalho ele foi se desenvolvendo para o processo de cura, né? Que foi o segundo livro, que é a cura casca, e depois da cura ele se torna hipnoterapia casca, porque aí eu já uno os meus conhecimentos de hipnose, que eu também tenho vários cursos, né, de hipnose e hipnoterapia, com o acesso aos registros, porque o meu objetivo sempre foi facilitar o acesso aos registros para aluno, para cliente, né? Para que eles próprios acessassem, porque a gente consegue um nível de profundidade na cura e na própria sessão que outra terapia eu nunca vi, né? E as coisas foram se desenrolando naturalmente, né? E esse meu último livro é o Cure Sua Vida Acessando Seus Registros, que é assim um resumão, né, de tudo que eu venho trabalhando e expondo até aqui, né? Porque eu trabalho, eu estudo, eu faço experimentações e meus livros eles não são só baseados na teoria, né? Eles são baseados também na minha prática de consultório. Então tem muita ilustração, né? Eu trago cases para demonstrar também, porque o que me interessa é a eficácia do trabalho, né? Então, foi sempre sobre isso, né? Sempre sobre cada vez mais novas tecnologias que auxiliem as outras pessoas a se curar com mais rapidez e mais eficiência. Caramba, que da hora. Olivia, depois manda pra gente o nome dos seus livros que a gente vai colocar na descrição aqui, tá? E onde que as pessoas conseguem comprar esses livros? Eles estão no Clube de Autores, mas deve ter na Amazon, deve ter em outros lugares. Aí depois a gente disponibiliza para o pessoal que se interessar em comprar, a gente coloca aqui na descrição. E você que está interessado em comprar os livros da Lívia, daí você entra aqui no link e já cai direto lá na loja lá. Olivia, deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguma contraindicação para algum tipo de pessoas acessar os registros? Contraindicação exatamente não, né? Mas eu não gosto de acessar registro, por exemplo, de criança, adolescente, a menos que seja por um motivo de doença mesmo. Se a criança estiver doente e a mãe estiver desesperada, aí eu posso acessar, né? Para trazer alguma informação sobre aquela doença e sobre os processos de cura. Mas foi como eu te disse, né? Tem pessoas que ainda estão na 3D, tem pessoas que ainda estão apegadas ao drama humano, né? Na roda kármica, né? Elas ainda estão perpetuando essa programação que a gente sabe que não é uma programação saudável para nós, né? Produtiva, né? E essas pessoas, sim, elas entram, às vezes, elas não gostam do que recebem, porque quando eu acesso o registro, eu não trago o que a pessoa quer ouvir, né? E nem sou eu que trago. Eu trago o que eu acesso, né? Então, eu só faço o trabalho do mensageiro, né? Então, não mate o mensageiro. E você também tem um currículo muito grande, né, Lívia? Você tem um currículo bem extenso, né?
como eu te disse, né, eu fiquei tão envolvida com esse assunto que acaba que eu só me dediquei a essa linha de pensamento, né? E eu vou trazendo a minha visão, né? Conforme eu vou estudando e vou ampliando também a minha visão, o meu trabalho ele também vai amplificando, né? Olivia, deixa eu fazer uma pergunta. Os seus atendimentos, eles podem ser online ou eles têm que ser presencial? Não, hoje em dia eu só tenho atendido online mesmo. Desde a pandemia, um pouquinho antes eu já estava fazendo atendimento só online. Inclusive porque eu estou morando num lugar assim um pouco afastado, né? Eu tinha um consultório lá no Rio, mas já tinha. Eu trabalhava num lugar chamado Espaço Terapias, né, em Laranjeiras. E foi o último lugar que eu trabalhei. Eu já tive consultório sozinha, já fechei algumas vezes. É difícil manter um consultório, né? Porque eu acho que empresário no Rio de Janeiro, de forma geral, ele sofre muito, né? No Brasil, né? Ele sofre muito para pagar contas, né? Pagar boleto. Então, aí foi um negócio que não era mais legal para mim, sabe? E com essa oportunidade de trabalhar pela internet, às vezes eu sinto que é até mais legal, sabe? É menos invasivo, a pessoa está na casa dela, no ambiente dela, e a gente faz quase todo o trabalho, quando é hipnoterapia, por exemplo, a pessoa está num estado de relaxamento, então ela pode fazer o atendimento deitada, que é ótimo, né? E eu só vou guiando mesmo. Então, para mim é muito bom. Eu gostei muito desse esquema online. Eu não sei se eu voltarei a ter consultório para me preocupar com todas as preocupações de um espaço físico, né? Que a gente também vai saindo um pouco da 3D e a nossa mente vai mudando, e às vezes eu acho que não tem volta, né? Hoje em dia, tudo online, né? Pode falar, Fih. Olivia, eu tenho uma pergunta. Até mesmo me veio aqui de um conhecimento. A regressão uma das ferramentas dos registros acásticos que eu vejo assim que já teve pessoas assim que fez sessão de regressão e ela trouxe o porquê que começou a ter dependência, uma dependência de certa pessoa, o porquê teve uma dependência química. Sim. Então vamos lá. Quando a gente começa a estudar registros acásticos, a gente começa a compreender que, por exemplo, a regressão ela é um acesso a registros acásticos, né? Então a gente começa a se questionar, né? O próprio termo vidas passadas, a gente já começa a questionar se a gente acessa realmente vidas passadas ou se a gente acessa registros de vidas passadas, né? Se a gente viaja no tempo ou se são registros. Então, eu acredito que seja muito mais por aí, né? Talvez seja até um avanço também na nossa perspectiva, porque a nossa mente ainda é muito limitada, né? Para entender as coisas. É isso que eu estou te falando. Nós temos muitas teorias para explicar, tentar explicar as questões fenomenológicas, né? Então, regressão de memória, será que é uma regressão mesmo? Porque às vezes a gente acessa o futuro. Então, como é que vai ser uma regressão nesse caso, né? Eu acho que são nomenclaturas diferentes, né? Abordagens diferentes, mas o que a gente acessa é registros. Até num jogo de tarô, por exemplo. A pessoa está jogando tarô, ela está vendo cenas, ela está acessando registros de passado, presente e futuro, né? É uma perspectiva diferente, é isso que eu quero dizer. Muito da hora. Olivia, me explica o que é parapsicologia. Eu sempre escutei falar muito de parapsicologia e eu não sei. Parapsicologia é o ramo da ciência que estuda os fenômenos parapsicológicos, né? Antigamente a gente enxergava a coisa como paranormal, né? E hoje em dia a gente já sabe que tudo é normal. A gente é que não tem nomes e a nossa mente humana ela foi tão também doutrinada mesmo, né? Doutrinada pelas religiões, né?
Mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente ache que não, a gente tem no fundinho lá, porque o nosso primeiro contato com a espiritualidade foi muito antigamente, na época dos tribais, por exemplo, né? Que não existiam essas religiões formais, mas sempre existiram os deuses, né? Aos quais a gente fazia sacrifícios e tudo. E depois a gente veio evoluindo na história para as religiões. Então, são várias religiões, todos nós tivemos várias vidas nessas doutrinas, né? E hoje em dia é difícil para a gente se liberar dessas doutrinas. É muito difícil, porque está muito enraizado. Então, é um trabalho de formiguinha. Aos pouquinhos, a gente vai trabalhando na gente mesmo com essa finalidade de liberdade, né? De nos reconhecer divindades, de nos reconhecer criadores também da realidade, co-criadores da realidade, né? Caramba. Eu ouvi falar muito assim, eu não sei se é parapsicólogo, posso estar errado, vocês podem me corrigir também, que o Padre Quevedo, né, era um parapsicólogo assim super conhecido, né? Sim, eu fico brincando que eu vou virar o Padre Quevedo, porque cada vez eu fico mais cética, né? Eu sou muito cética. Para mim foi muito difícil essa transição, né? A gente fala de transição de carreira, né? Para mim foi muito difícil devido ao meu ceticismo, ao meu alto grau de crítica, autocrítica, né? Mas isso eu acho que é uma boa demonstração também, né? É a demonstração que a gente está pesquisando, estudando, que a gente não está acreditando em tudo de graça, né? A gente está indo atrás, vendo o que faz mais sentido para a gente, né? Porque alguma racionalidade a gente tem que ter, porque senão a gente enlouquece. Então, é também aí um limite muito tênue, né? Entre a mediunidade e a esquizofrenia, por exemplo, né? É muito tênue. Então, é esse o limite também que a gente tem que respeitar sempre, né? Às vezes precisamos botar o pé no chão, né? Acho que tem que ter um equilíbrio, né? Nem muito de um, nem muito do outro, né? É equilíbrio. E assim, eu percebo muitas pessoas que estão despertando, né? Que elas ficam extremamente assim focadas naquilo, elas esquecem um pouquinho da matéria e você fica no espiritual também, né? Sim. O Buda diz que é o caminho do meio, né? O caminho do meio, para mim, ele significa esse equilíbrio, né? Se a gente for pensar nos nossos chakras, né? Nós temos 3 chakras inferiores, 3 chakras superiores e o do meio, que é o coração, né? É o cardíaco. Então, eu acho que o coração ele é o melhor guia ainda, né? A melhor bússola. Também concordo, acho que o coração é o melhor guia, né? A gente tem que seguir o nosso coração, né? Lívia, tem uma pergunta. Já teve algum caso que você não conseguiu acessar os registros de alguma pessoa? Teve um empecilho assim no meio? Tem alguns registros que nós não recebemos autorização. É uma coisa rara de acontecer, mas acontece. Não tá, pode ser que não esteja no momento da pessoa acessar aquela informação, né? E os mestres eles também têm isso, né? De não trazer o que a pessoa não vai aguentar naquele momento. Então, tem que ter uma preparação. Mas mesmo que esse acesso não seja o ideal, né, que a pessoa esperava, os mestres eles mandam mensagens, né, mandam outros tipos de informação que a pessoa possa trabalhar, começar a trabalhar. Porque tem situações de registro que a gente acessa que são muito dolorosas, que é difícil para a pessoa, sabe, aceitar até, né? Porque a maioria de nós está nesse processo de vítima, achando que o outro sempre nos fez mal, né? E nós sempre somos os bonzinhos. E aí a gente acessa um registro de uma outra vida, que nessa outra vida nós éramos o algoz, né? Nós fizemos o outro sofrer, nós fizemos a coisa errada, né? E o que é o certo e o errado, né? Na verdade, o errado é quando você
ultrapassa os limites do outro, né? Você faz mal a alguém, né? Então, isso é que é a balança, né, do certo e do errado. Você pode fazer tudo, você tem liberdade total, até onde começa a liberdade do outro, né? E muitas vezes a gente acessa esses registros que a gente mesmo fez muita besteira, né? Então, muita gente não está preparado para acessar o que ela mesma fez. Prefere ficar nesse lugar de vítima, que é mais fácil, é mais cômodo, né? Com certeza. Eu estou escutando você falar de mestre, bastante de mestres. Quem são esses mestres? A gente trabalha, quando a gente acessa registro, a gente vê muitos mestres. Eu chamo de mestres todos aqueles que trabalham na hierarquia da luz, né, da hierarquia cósmica do Cristo, da consciência crística. Então, a gente vai daqui até a fonte, temos várias camadas de várias consciências diferentes. Eu chamo todos eles de mestres. Inclusive os guias da Umbanda, as entidades, chamo todos de mestres, porque eles estão ali num papel realmente de ensinar, né? Porque quando a gente fala mestre, é a pessoa que te ensina, é a pessoa que te mostra, que te guia, que te traz uma informação importante, né? É uma pessoa que está vendo a coisa de uma outra perspectiva, uma perspectiva mais amplificada, por exemplo, né? E os mestres ascensionados são os homens, né? Já foram homens que caminharam sobre a Terra, e nem todos são, nem todos foram, alguns espíritos nunca encarnaram, né? A gente está falando de consciências e, ao mesmo tempo, de arquétipos, né? Caramba, é muito da hora, né? Tu vê que até as entidades da Umbanda, né, estão envolvidas ali, né, Felipe? E outra pergunta, você consegue observar obsessores, assim, que estão com essas pessoas? Sim, mas a gente trabalha em um outro nível de consciência, né? Os obsessores, assim, normalmente, quando se fala de obsessor, a gente pensa logo numa alma penada, um espírito que está ali do seu lado te atrapalhando, né? E a maioria dos obsessores não é isso, a maioria são fractais nossos de outras vidas, né? Com personalidades fortes. E uma coisa que eu sempre falo é que nós não somos as nossas vidas passadas, porque a pessoa acha que ela foi Cleópatra, mas ela, né? Ela com a mente dela, né? Com a personalidade dela, e na verdade nós tivemos várias personalidades diferentes e algumas delas muito poderosas, né? Tem até uma brincadeira que se você acessar uma vida passada sua e você vê que você fundou uma empresa X, não adianta você ir na empresa X e alegar que você criou ela. Então vai ter que fazer todo o rolê de novo, sabe? Infelizmente, né? Seria bom, né? A gente ir acumulando. Já pensou? Mas também a gente acumula o bom e o ruim, né? Eu tenho um conhecido que ele jura que ele foi uma entidade, um orixá numa vida passada, e aí nesta vida ele tem que continuar o legado dele. Aí eu falei, meu amigo, você tem boleto para pagar, cara. Hoje em dia tá mais importante do que ficar combatendo um monte de espírito aí que já morreu, cara. Mas você tá vivo, meu amigo. Ele ainda custa em acreditar, mas um dia ele vai aprender, se Deus quiser. Que ele não é o orixá, né? Olivia, você tem alguma religião atualmente? Não, não tenho nenhuma religião mais, não. A minha religião sou que nem a ama, né? A minha religião é o amor. É a melhor que tem. Também atualmente já passei por várias religiões também. Hoje em dia não tenho mais nenhuma religião assim. Eu tenho muito carinho por algumas religiões, né? Umbanda eu gosto bastante. Assim, Também. mas hoje em dia, tipo, não tô mais preso em nenhuma, né? Acho que
Você comentou um pouquinho anteriormente sobre isso também, né? Essa questão dessas prisões, né? Mas assim, tudo tem a sua luz e a sua sombra, né? Eu acho que tem muita gente que precisa da religião, porque a religião ela tira as pessoas da sarjeta, ela tira as pessoas do vício, né? Ela constrói, ela fortalece as famílias. A religião ela é muito positiva também, né? Mas depois que você já entra num caminho um pouco mais evoluído, né? Evoluído não é bem o termo, mas assim, mais focado, né? Já compreendendo melhor que você não precisa de um agente religare, né? Que você mesmo é esse religare. Então, você tem uma conexão direta com a fonte, e aí esse agente, né? Esse sujeito que está lá representando Deus, ele se torna humano na sua mente, né? Você vê a humanidade dele e você pensa, né? Para que eu preciso de um intermediário se a minha conexão é direta, né? Com certeza. Tem até uma coisa assim que eu sou bastante curioso nessa área, né? E aí eu brinco com as pessoas que eu confio desconfiando e desconfio confiando. Então o tempo todo isso daí tá mutável, né? Porque, querendo ou não, eu acredito que 10% do que nós vemos realmente é real. 90% pode ser pura ilusão. E é bem aquilo, né? Tipo, é a diferença entre acreditar em algo concreto e algo que é apenas uma ilusão. Então, entre a intuição e a esquizofrenia é uma linha tênue. E é sempre essa busca dessa releitura para ir autoafirmando seus valores. E é muito da Sim, hora. sim. E seus limites também, né? Que a gente Ex- também precisa manter a sanidade, senão a gente não consegue realizar a missão, né? exatamente. Lívia, você consegue, se não for abusar muito da sua boa vontade, você consegue dar para a gente algum método para a gente fazer em casa, para tentar acessar os registros, alguma meditação, alguma prática? Bom, como eu falei, estados alterados de consciência, é isso que a gente busca. Então, como que a gente consegue entrar nesses estados alterados? Através da meditação. A meditação, ela não precisa ser essa meditação que a gente acha, né, que fica em posição de lótus durante 2 horas, né, pensando em nada. Até porque a gente que é ocidental, aqui, contemporâneo, a gente não consegue ficar tanto tempo parado sem pensar em nada, né? Vai dando ansiedade. Então, eu recomendo uma música que te eleve, uma música que te faça emoção, né? Te emocione. A arte terapia ela fala muito sobre isso também, sobre a questão de você se emocionar para ativar esses processos, né? Que a cura ela não é um evento pontual, ela é um processo que culmina em alguns eventos, né? Então, um dia você vai conseguir finalmente acessar uma coisa que há muito tempo que você estava precisando, né? Acessar. Quando você estiver pronto, você vai acessar aquilo e vai conseguir se libertar daqueles padrões, né? Sozinho, que eu digo, né? Então, para a gente acessar sozinho é através dos estados meditativos, e a gente pode imaginar. Eu plasmei para o pessoal da minha comunidade, da minha turma, um gramado, né? Então, a gente utiliza muito essa imagem do gramado. Todo mundo sabe, todo mundo fecha os olhos. Se eu falo, imagine um gramado, você sabe o que é um gramado, né? E como a gente trabalha através da meditação ativa, não é que a gente vai ficar imaginando o tempo todo, mas a imaginação ativa ela te leva a um processo de, de transcendência, porque você já está no campo das ideias, você já está na mente cósmica, imaginando voluntariamente. E a partir dali você só se permite levar, né? Aí se torna como se fosse um filmezinho, né?
Esse seu gramado, como é que é? Né? O que tem no seu gramado? A grama está verde? A grama está fria, está quente, está úmida? Como é que está o tempo? O céu está azul? O céu está fechado? Tem árvores ao redor? Tem um caminho? Como é que é o seu gramado? E aí, a partir daí, é um portal que eu deixo aberto sempre, né? E a partir daí, as coisas elas têm a tendência a irem se desenvolvendo sozinhas, né? É como se fosse aquele empurrãozinho para poder essa história começar a ganhar forma, né? Isso aí. É o rabisco na tela em branco. Na arte-terapia tem isso também, né? Que a tela em branco ela dá medo, porque a gente tem medo de errar, tem medo de estragar a tela, né? Que ela está em branco, imaculada. Aí a arte-terapia ela propõe que você faça um rabisco qualquer. Faz um rabisco qualquer, porque aí a tela já não está mais em branco. Então, o nosso rabisco aqui é o nosso gramado. Caramba, tentar hoje de noite fazer essa meditação. Eu tenho muito problema com meditação, que é essa questão de ficar ansioso ali, sabe? Não conseguir me concentrar em uma coisa. Então, começa pela meditação ativa. Coloca uma música e dança. É. Ou então vai correr, né? Ou então faz uma coisa que você se movimente ativamente. A yoga, por exemplo, yoga, ela te leva aos estados alterados, né? Mas qualquer exercício físico concentrado, você entra em estado alterado de consciência. Ou tocar um instrumento, por exemplo, você entra em estado alterado de consciência. Isso é. Eu tenho duas assim que eu adoro. Uma chama Chakra Briefing, que é do Osho, que é uma meditação onde ela tem uma respiração circular frenética. 3 subidas é mais difícil do que uma maratona de É. primeira viagem. E a outra que eu tenho que... Oi? Não conheço, gostaria de conhecer. Eu adoro o Osho. Depois te mando ela então, maravilhosa. Ela é uma respiração que ela começa uma música frequente, é uma frequência alta, e você vai fazendo respiração e puxando energia. Então você vai puxando energia na respiração circular, isso dá em torno de 5 minutos em cada chakra. E com as pernas flexionadas para poder ajudar no acúmulo energético. Quando você termina 5 minutos no básico, no sacral, plexo cardíaco, laríngeo, frontal e coronário, é onde o seu corpo começou a se encher de energia e ali você deita. Ou você pode fazer as 3 subidas consecutivas e ali deitar. Conforme o seu corpo vai começar a processar essa energia que você armazenou nele, você faz uma viagem com consciência expandida e repleta de energia. É ali onde muitas ideias vêm, projetos maravilhosos começam a ganhar vida, e é maravilhoso. E também, após essa Gostei. prática, o relaxamento dela é maravilhoso. Se quiser, depois eu te manda o áudio dela para você acompanhar. Eu tenho muita coisa do Osho, mas essa daí eu acho que eu não conheço, não. Depois manda para nós lá, Felipe. A gente coloca no grupo lá também. Fechou. E uma outra coisa que eu adoro fazer, que às vezes me dá até alguns desafios extra, é pedalar. Então tem dia que eu pedalo 20 quilômetros, 30 quilômetros, e quando eu for ver assim, já tô tipo, já percorri 5 quilômetros assim e eu só matutando ideia. Então, tipo, respirar é o principal canal, é maravilhoso. Isso aí. Respiração consciente. Muito bom. Caramba. Mas Olivia, é importante, rapidinho, é importante também ter em mente que cada pessoa é um universo. Então, o que funciona para mim pode não funcionar para você. Por isso que é bom a gente experimentar muitas coisas diferentes para que a gente encontre o que é melhor para a gente, o que funciona para a gente. É uma meditação mais leve, uma meditação ativa, o que funciona, né? Fala, Ricardo, desculpe. não, depois eu falo. Eu também, você falou da meditação,
um exercício que eu faço é meditar embaixo do chuveiro. Eu já falei num vídeo passado. Para mim, a água caindo assim nas costas, assim, é onde que eu consigo mais acessar Maravilhoso. essa questão. Olivia, passa para o pessoal de casa as suas redes sociais, para o pessoal encontrar seu trabalho. O meu site é liviaburiti.com e o Instagram é Lívia Buriti. E Você no faz YouTube Lívia Buriti também. Você faz atendimento mais pelo WhatsApp? Lá tá seus dados já, né? Tá tudo lá. Tá tudo lá. Caramba, muito legal. Faço atendimento. Normalmente o atendimento ou é pelo Zoom, mas começa sempre com o papo do WhatsApp, né? Não tem jeito, a gente se comunica pelo WhatsApp, né? Então, o pessoal que está assistindo a gente até aqui, não esqueça de comentar no vídeo, compartilhar, curtir e vai lá no Instagram da Lívia e comenta #Tribo do Despertar, tá? E para quem tem interesse em fazer essa terapia, procure a Lívia Buriti, ela tem bastante experiência, ela é escritora de 8 livros aí do assunto. Lívia, muito obrigado pela sua participação hoje, muito legal o conhecimento. Gratidão. Eu tenho uma pergunta e um desafio para a turma. Então, eu vou começar pela minha pergunta. Você tem algum filme, alguma série que você indica para poder ajudar nesse conhecimento sobre registros? Sobre registros especificamente, acho que não tem nenhuma série, não, que eu lembre assim. Tem tantas, né? Tem tantas que falam sobre a expansão da consciência, sobre realidades paralelas, né? O próprio filme Interestelar, Matrix também, né? Mostra bem esse lado 3D e o que é realidade, né? Véus de Maia, né? Muito na prática ali. Mas série, tô aqui pensando. Se eu lembrar, eu dou um toque. Fechou. Matrix é muito bom. É muito bom, Matrix. E o desafio para a galera. O desafio é o seguinte. Comenta aí qual prática de expansão de consciência você costuma fazer ou você gosta de fazer. Comenta aí, ó. Eu duvido o pessoal comentar. Duvido, Felipe. Olivia, posso te propor uma ideia? Claro. O que você acha da gente marcar um próximo episódio para falar sobre arte e terapia? Que o pessoal está perguntando bastante sobre esse tema. Bacana. Bacana. Vamos marcar esse bate-papo? Eu amo, né? Eu amo. Para arte terapia me veio agora um filme que é Colcha de Retalhos. É um filme antigo, mas é muito legal para arte terapia. A arte terapia trabalha muito com filme, com qualquer coisa que te faça emocionar, como eu estava falando. Então pode ser uma música, um filme, uma imagem, uma vivência qualquer, né? Muito bom. É uma forma de expressão muito interessante, né? Mas aí a gente deixa para o próximo, né? Porque tem muitas referências também de arte terapia que tem muito a ver com os registros acásticos também, né? Caramba, vai ser muito da hora esse episódio também. A gente pode mesclar tudo, né? Mas a arte terapia é um papo que o pessoal está procurando bastante. Vamos marcar aí para os próximos episódios. E você que está acompanhando a gente até aqui, não deixa de curtir, compartilhar e comentar. E vai lá no Instagram da Lívia, segue ela no YouTube, segue ela no Instagram e comenta lá a Tribo do Despertar. Lívia, mais uma vez, muito obrigado por ceder seu tempo hoje para trocar uma ideia aqui com a gente. Do fundo do coração, muito obrigado. Filipão, mais uma vez aí, mais um episódio concluído com o meu parceiro Felipe aí. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E aguardem os próximos vídeos aí. Fechou, pessoal? Valeu!